Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse aqui é um programa de entrevista, onde nós temos aqui a oportunidade de interagir com diversos comunicadores, escritores, palestrantes, algumas pessoas que realmente inspiram a gente a desenvolver a nossa consciência, com seus exemplos de vida, com suas dicas, né? O programa Consciência Próspera conta com o apoio do Instituto Biosegredo. Instituto Biosegredo, que desenvolve diversos cursos na área de radiestesia, radiônica, apometria. Entre em contato nesse site que está aparecendo, você vai ter outras informações, várias informações sobre essa questão do desenvolvimento humano. Também contamos com a Academia do Dinheiro do professor Mauro Khalil. É isso mesmo, se você quer desenvolver aí o seu patrimônio financeiro, entre em contato com o professor Mauro. Ele é uma pessoa que é independente financeiramente e está dedicando a sua vida a ensinar as pessoas a multiplicar também os seus valores, o seu patrimônio, os seus valores financeiros. Na parte técnica, contamos com Alexandre Ferreira, do Ale Productions, fazendo a mágica acontecer. Eu quero lembrá-los que o livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores, já está disponível. Entre no nosso site conscienciaprospera.com.br, conscienciaprospera.com.br, e informe aí sobre as atividades ou as palestras que nós estamos desenvolvendo de propagação, de divulgação desse livro, que tem o prefácio da Carminha Levi e o pós-fácio do Léo Artesi, nossos amigos, e diversas participações especiais. O livro ficou super bacana, tem bastante ilustrações, ficou bem legal mesmo. Tema dessa edição do programa Consciência Próspera: Coisas da Índia. Coisas da Índia, que nós trouxemos Fernando Mingroni, o Enki, que é professor de yoga, grande pesquisador estudioso, amigo de muitos de longa data, né? Seja bem-vindo aqui, Enki, ao programa. Eu agradeço. Boa noite a todos. Vamos lá. Vamos falar bastante sobre espiritualidade com essa temática indiana. E vamos aprofundar, vamos destrinchar o que for possível. Muito bem, no primeiro ponto que a gente vai comentar, porque quando se fala de Índia, sempre vem aquela primeira palavrinha que é yoga. O que é então yoga? Como é que vem esse contato com a yoga? Se fala yoga ou yoga, como é que é isso? Pois é, falar o que é yoga é praticamente impossível. Mas a gente pode delinear um pouquinho sobre a estrutura, sobre como ela foi sistematizada, como ela foi colocada à vida. Yoga ou yoga, tanto faz, não há diferença alguma, né? Em sânscrito, que é a língua nativa lá da tradição do yoga, a palavra ela é masculina, então é o yoga. Mas aqui em português a palavra se torna feminina, então é a yoga. Então não tem diferença, não faz a menor diferença se é yoga ou yoga. Como ela surgiu? A nossa tradição científica, né, a ciência de maneira geral, ela não consegue decidir ou colocar de forma prática quando começou o yoga. Os primeiros registros que a gente tem sobre isso datam mais ou menos de 5.500 anos antes de Cristo. Mas se a gente for levar em conta os textos sagrados do yoga, a idade dela pode ser colocada a mais de 100, 150 mil anos. E olha lá, alguns textos colocam coisas muito mais antigas do que isso. Se você fosse citar, por exemplo, desses textos mais antigos, quais seriam esses textos? O mais antigo que a gente tem conhecimento são os Vedas. Né? Existem outros textos que foram sendo depois derivados da tradição védica, como os próprios Upanishads, né? E a gente tem os Puranas, que são textos que falam de uma forma mais alegórica sobre as tradições espirituais da Índia antiga. Né? Há também uma corrente que ela é paralela, mas não contraditória, complementar, eu digo, à corrente védica, que é a corrente tântrica. Né? O Tantra e os Vedas são duas fontes de conhecimento que se complementam. Entendi. E qual que é essa diferenciação? O que difere os Vedas da parte tântrica? A diferença ela é na estrutura da transmissão desse conhecimento. Se a gente for colocar de uma forma bem simplista como que essa espiritualidade profunda surgiu na Índia, eu posso dizer, numa analogia, da seguinte maneira. A Índia antiga, repleta das suas florestas, das suas condições naturais, né, tinham lá os pequenos povoados. Esses pequenos povoados, vamos supor, 300, 400 pessoas, não mais do que isso. A Índia é uma terra vasta,
com bastante riqueza natural, água, recursos hídricos, alimentos, e ela tinha, por conta da própria floresta e dos animais que rodeavam essa floresta, uma espécie de barreira natural contra os invasores. Então os primeiros povos, as primeiras comunidades vivenciavam, como os nossos índios hoje vivenciam, como os aborígenes vivenciam, uma relação mais intensa com a natureza. Então os primeiros que começaram a perceber uma estrutura de ordem por trás dessa natureza, começaram a tentar descobrir o que era essa ordem. Então, digamos que o princípio da tradição espiritual na Índia surgiu através dessas primeiras pessoas que começaram a observar que aquela flor, né, florescia só em tal época do ano, a chuva vinha em tal época. E aí eles começaram a perceber essa estrutura de ordem por trás da natureza. A isso eles chamaram de Shakti, poder, força, que remetia ao poder e força divina, né? Daquilo que eles sentiam ser Deus. Então, a estrutura da espiritualidade começou dessa forma, pela observação e interação com a natureza. Esses primeiros sábios, ou os primeiros que começaram a buscar o porquê por trás das coisas, os rishis, eles ainda não eram chamados de rishis, eles eram chamados de shramanas. Né, que literalmente significa, exatamente, literalmente significa o que busca a verdade. Né? Com o passar do tempo, essas comunidades foram crescendo e esses shramanas foram indo para um lugar mais recluso para continuar a sua percepção, a sua busca por uma percepção mais profunda da ordem inerente a tudo. Então, o princípio daquilo que a gente chamaria de tradição tântrica, falando de uma forma muito, muito resumida aqui, é nessa relação mais livre com não só a natureza, mas aí eu não falo natureza simplesmente como uma matéria, mas com toda a ordem que a cerca, né? Esse princípio que está por trás, que a gente aqui chama de Deus, Shiva, Brahman, o nome que a gente quiser dar. Então eles começaram a buscar isso de uma forma muito livre. Então, como que era essa relação com o divino? Poxa, Sol, maravilha você. Cara, como você é maravilhoso. Eu não tenho o que te oferecer, então aceita essa graminha. E era assim, sem uma iniciação, sem um guru, sem qualquer outro tipo de regra ou preceito. Conforme a civilização, a sociedade foi sendo lapidada, né, foi crescendo, a necessidade de dogmatização, de regras, foi gerando um novo viés de atuação com relação ao meio. Aí começa a florescer o que nós chamamos de civilização védica. Então, a diferença básica entre o Tantra e os Vedas é essa. O Tantra é algo mais livre e os Vedas têm muitos preceitos. Digamos que aquela adoração ao sol, na tradição védica, seria, olha, você tem que cantar tal mantra em tal hora, com tal oferenda e com tal diagramas. Entendeu? Essa é a principal diferença. Entendi. Muito bem. E, Enki, como é que foi seu processo, sua conexão, você é um grande estudioso, pesquisador do assunto, como é que você começou esse conhecimento, como é que você começou esse contato com essa conexão espiritual? Como é que foi seu caminho de busca? Ele foi, acho que para a maioria das pessoas, né, não foi muito diferente do meu. Começou na adolescência, quase final da infância, início da adolescência, com as projeções fora do corpo, as experiências espontâneas, sem nenhuma técnica, sem nenhum domínio, simplesmente me via fora do corpo. Com o passar do tempo eu comecei a ter um pouco mais de estrutura, um pouco mais de traquejo nessas experiências, mas não mais do que isso. Voltava ao corpo e um dia, já com uns 17, 18 anos, eu comecei a ter uma espécie de comichão para buscar saber o que estava acontecendo. Eu fui meio que impelido, não me perguntem como, mas eu fui impelido. Não tenho como te dizer qual foi o momento em que isso ocorreu. Mas aí eu consegui chegar no Wagner Borges, e ele me fez uma coisa que foi, na verdade, o que mudou tudo. Ele me entregou um livro chamado Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. A partir da leitura desse livro, de uma forma espontânea, não forçada, começou a vir flashes de coisas que eu, na minha expressão mais cética, mais pé no chão, falava, não, isso aqui pode ter sido só a psicometria. Posso estar pegando as coisas que o próprio Yogananda escreveu.
né? Porque me vinham sensações de cheiros, escutar sons enquanto eu lia aquele livro. Aí, pouco a pouco, começaram a vir esses flashes de imagens, de gostos, de sensações com mais força. E aí eu comecei a desconfiar que isso poderia ser alguma coisa referente à minha vida passada. Não liguei por isso, achava isso, né? E fui indo. Casei, né? Minha primeira esposa e a gente resolveu montar uma lojinha que vende esses produtos. E no meio desses produtos esotéricos, coisas da Índia, as pessoas entravam e perguntavam: mas e o símbolo da amizade, você tem? Eu falava: mas o que será esse símbolo da amizade? E as pessoas estavam perguntando sobre o Om. Sim. Então, na cabeça das pessoas, o Om era o símbolo da amizade. E aí, por conta disso, eu comecei a dar pequenas palestras. E foi assim que as coisas foram deslanchando. Caí como professor de Hatha Yoga, também de forma inesperada, não foi nada forçada. Simplesmente um amigo que dava aulas no local em que eu tinha para passar as palestras, ele do nada falou: olha, eu não vou mais dar aula. Eu falei assim: como assim? As turmas estão montadas? Ele falou assim: não, mas você vai dar. Eu falei assim: como eu? Você já fez isso em outra vida e você vai conseguir. Eu falei assim: eu fiz em outra, nessa não. E foi assim, eu fui colocado na situação, pelo amparo, pela ajuda desses companheiros de jornada, tanto encarnados quanto desencarnados, as coisas foram sendo conduzidas ao estado em que estou hoje. Muito bem. Bom, você citou o Wagner Borges e eu quero dizer para o nosso amigo internauta que você que quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Wagner, tem uma edição aqui no nosso canal, no Consciência Próspera no YouTube, especial Projeção da Consciência com o Wagner Borges. Você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto que é as experiências fora do corpo. A gente está falando sobre as coisas da Índia aqui com o Enki. E uma das coisas que as pessoas também confundem bastante, como o símbolo da amizade, o Om, é a questão do Tantra, né? Uma coisa que fica muito, para a gente desmistificar, fazer uma pergunta que é muito recorrente em relação a esse assunto, né? As pessoas confundem muito essa temática, chamam o Tantra, inclusive, como sendo apenas um aspecto sexual e chama que o Tantra é mesmo que Kama Sutra. Fala um pouco, desmistifica um pouco essa conotação que normalmente algumas pessoas colocam em cima do Tantra. Vamos lá. De maneira geral, tá? O Tantra ele não tem nada a ver com a sexualidade. No entanto, é importante a gente deixar muito claro aqui que a sexualidade ela não é algo bom nem ruim, ela é algo natural. Tá? Então o Tantra é a junção de duas palavras, esse nomezinho: Tanoti e Trayati. Tanoti significa expansão, Trayati, liberação. Então é uma técnica ou um conjunto de técnicas apoiados numa filosofia que tem como propósito fazer com que haja, primeiro de tudo, uma expansão da percepção de si mesmo, né, uma autopercepção, porque não há como desenvolver autoconhecimento sem autopercepção. Não há como conhecer alguma coisa sem perceber essa coisa antes. Então o Tantra ele tem esse propósito de trazer essa autopercepção para que através dessa autopercepção todo o nosso potencial seja liberado, seja colocado à experiência plena. Plenitude, talvez essa questão é que plenitude, a palavra plenitude me remete muito a essa questão do próprio palavra yoga, né? Essa coisa de plenitude, de ser pleno. Né? Sim. E até mesmo, por exemplo, com relação a essa palavra yoga, a gente traduz ela normalmente como união, né? Remetendo aí a ideia da união de nós, da alma individual, com uma alma cósmica ou com o divino. No entanto, do ponto de vista da própria tradição do yoga, essa união com o divino é algo fácil. Né? Quando você vê um pôr do sol, você se perde naquele pôr do sol e você sente um carinho imenso. Quando você se dá conta, você não tem mais a noção de que você é uma personalidade, você não tem mais a noção de que você está num corpo, você simplesmente é preenchido por um sentimento pleno, uma sensação de contentamento. Então, de forma muito prática, isso na tradição do yoga é o divino. Só que manter a conexão com isso é que é o problema. Então, o yoga, muito mais do que a união, remete à sustentação dessa conexão. Então, são práticas, técnicas e filosofias que levam de toda forma a uma busca pela sustentação dessa percepção do divino em todos os aspectos da nossa existência. A gente está falando também do Tantra, e vamos citar um pouco, gostaria que você comentasse um pouco sobre as escolas Kaula, Mishra e Samaya. Fala um pouco sobre essas três escolas principais aí. Então, o Tantra ele é dividido dessa forma, são três escolas. A escola, digamos assim, mais
eu não posso dizer mais grosseira, mas a mais simples, onde os ensinamentos são destinados às pessoas que ainda estão muito ligadas às relações que desenvolvem com as coisas no dia a dia de forma mais prática, mais material. Então essa escola é chamada Kaula. Essa escola ela é dividida em mão direita e mão esquerda. Essa mão esquerda é que normalmente está sendo associada ao Tantra em si com as práticas da sexualidade. Mas mesmo essa escola da mão esquerda, ela não tem muita associação com a sexualidade. Ela tem associação com a matéria em si. Então, na escola do Kaula, se utiliza elementos como o vinho, carne vermelha e outros elementos ritualísticos que são palpáveis, são práticos, né? A gente sabe que algumas pessoas conseguem ter uma percepção mais abstrata daquilo que seria o divino. Então, às vezes, com a percepção de um sentir, se conecta com esse divino. E outras pessoas não. Outras pessoas precisam do que é mais concreto, né? Então, para essas pessoas, existe a escola chamada Kaula e a, entre aspas, mão esquerda, né? O caminho esquerdo. O mais básico, vamos colocar assim. Existe, então, a mão direita, que é onde esses rituais, tudo isso é feito já de uma forma mental mais ou interiorizada. Partindo do pressuposto que a pessoa, com o passar do tempo, começa a entender de uma forma mais profunda a relação que ela desenvolve com o meio, surge então a escola Mishra. Mishra Tantra significa mistura. Então ela é um pouco do ritualismo e um pouco da transcendência. São para aquelas pessoas que ainda não conseguem se desvencilhar do aspecto prático, material do dia a dia, mas também não ficam só presos a isso, ainda tem esse princípio, conseguem entrar no princípio de transcendência um pouco maior. E a última escola, que é a mais profunda de todas, é a Samaya Tantra. Samaya Tantra lida sempre com esses aspectos mais transcendentes, aspectos mais profundos da tradição, que visam a experiência daquilo que é muito próximo ao expressado na tradição chamada Vedanta, ligado aos Vedas aí, que é só o divino existe. Todo o resto é ilusão. Então vamos fazer já um paralelo e vamos juntar com isso que você acabou de falar. Fala sobre essas duas, dessas percepções, uma percepção Dvaita e a percepção Advaita. A percepção Dvaita é aquela em que eu, você, todos nós, nesse momento estamos inseridos. É uma percepção dualista. Falando de uma forma muito resumida, porque o tempo não permite, o que seria Dvaita? A noção, por exemplo, de que o divino existe, né? Não importa o nome que você dá a ele. Mas há também a clareza da distinção entre esse divino, a natureza que nos cerca, e entre os seres compostos, né, que vivem nessa natureza. Então, para um cara dualista, Deus existe, mas ele é uma coisa, esta mesa é outra coisa, e eu e você somos coisas diferentes. Para a tradição Advaita, ou não dualista, ele consegue entender a relação que existe, mas ele percebe unidade em tudo. Então ele fala o seguinte, olha, Deus é um princípio, e como princípio ele está nesta mesa, está em mim, está em você, está em tudo. Não há diferenciação. Mesmo a escola Advaita, ainda existem algumas... existem algumas subescolas. Sim. Né? Essas subescolas trabalham de maneira complementar para chegar na visão do Advaita puro, que é o monismo puro, onde aquela expressão famosa do sábio Shankara diz, né, só Brahman existe, tudo o resto é ilusão. Só Deus é real. Shankara era um cara tão além do seu tempo que ele costumava dizer em alguns momentos para os discípulos o seguinte, nem essa conversa que nós estamos tendo é real, nem ela existe. Então ainda é uma escola que para a gente ter uma compreensão profunda, precisa ter primeiro uma experimentação mais profunda e direta daquilo Sim. que sentimos ser Deus. Uma vivência direta, né? Exato. Uma vivência pessoal. E uma das coisas também que é bem recorrente quando se fala das coisas da Índia, a gente não pode terminar o programa sem falar disso, que é a importância. Como é que você vê a importância dos mantras nesses processos de desenvolvimento humano? Os mantras, eles, se utilizados simplesmente como uma expressão sonora, como algo que você utiliza para fazer um gancho para uma concentração, para sair de um padrão mental e entrar em outro, sendo muito sincero com você, tem pouca eficiência. O mantra em si vai ter eficiência quando você sabe
o que ele representa. Um som em si não representa nada, mas o conjunto de conhecimentos que está por trás daquilo, a sabedoria que aquilo remete, isso faz diferença. Houve um sábio que viveu na Índia no final do século XIX chamado Ramakrishna. Esse sábio, uma vez, quando questionado sobre o poder dos mantras, dizia o seguinte: uma pessoa que faz um mantra sem saber de fato o que está fazendo é como um sino ressoando. Fica doim, 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 e por estar ressoando doim, 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 ele não vai se elevar. Então, se uma pessoa simplesmente ficar om, ou qualquer outro mantra, não vai trazer uma grande mudança de consciência. O que vai trazer a mudança de consciência é você ter a clareza, por exemplo, de que esse om remete ao divino. Mas o que é o divino? A gente tem que lembrar que esse mantra vem da tradição indiana. Como é o divino visto pelos yogis? Não é aquilo que nós, ocidentais aqui, estamos acostumados a sentir ou pensar ser. Então, toda uma contextualização deve ser feita na hora que a gente usa ou utiliza um mantra. Né? Cada chakra, a gente nem falou dos chakras, mas cada chakra do nosso corpo possui um Bidya mantra. E o que é importante, só para essa informação, que ela é muito importante de ser passada, ventilada, os chakras com os seus mantras, a utilização dos mantras do chakra não é para harmonizar no estilo que a gente está acostumado. Vou cantar esse mantra, vai harmonizar o chakra. Não. Cada Bidya mantra do chakra, quando cantado, entoado, vai proporcionar àquele chakra o florescer, o afloramento das turbulências que aquele chakra possui que precisam ser trabalhados. Então não se engane, se você cantar um Bidya mantra de um chakra, ele não vai ser ordenado, porque a ordenação está no dia a dia, na compreensão das relações que a gente desenvolve. Portanto, o chakra vai fazer com que essas situações que precisam ser compreendidas aflorem no nosso dia a dia, para que a gente tenha essa compreensão e essa sabedoria. E é uma coisa interessante que a gente pode até fazer um paralelo com a psicologia, porque você vai ativar ou mexer com um aspecto seu, sombra, que por detrás daquela sombra também tem a sua riqueza e o seu tesouro, e desenvolver a sua consciência, né? Desenvolver a sua evolução na sua vida. Né? Cada chakra é visto por um yogi como se fosse um modulador dessas variações emocionais. Então, cada pétala, né, que está sendo associada a um chakra representa, na tradição do yoga, um padrão emocional específico. Então você tem, por exemplo, pétalas do cardíaco que estão normalmente vertendo pulsos de indecisão, de arrogância, né, da luxúria. Todo mundo associa muito isso ao chakra sexual. Não, os yogis, na tradição do yoga, associa isso ao chakra cardíaco. Né? E por aí vai. A gente poderia ficar horas falando sobre isso, porque é um assunto muito vasto mesmo. Muito bem. Você também procura levar as pessoas para algumas viagens lá na Índia, né? Em algumas experiências com palestras, com atividades. Sim. Eu gostaria que você comentasse até por uma informação atual para nosso amigo que está acompanhando aqui via internet esse programa, falando sobre coisas da Índia. Só citar um pouquinho como é que é o sistema, se mantém do sistema de castas e como que está a Índia atualmente nessa última experiência que você teve de viagem. Então, o sistema de castas ele existe, ele pode não ser tão aberto, tão visível nos grandes centros, assim como a gente diz que aqui no Brasil não existe racismo, mas a gente sabe que existe. Então, nos grandes centros, a questão das castas é mais ou menos obscura, mas existe sim. Já no interiorzão da Índia, isso é fato, isso existe e isso é corriqueiro. No entanto, aquilo que a gente chama de castas hoje não é e não foi só um privilégio indiano. Os antigos gregos tinham um sistema muito semelhante. Não estou justificando sobre isso é certo ou errado. O que eu posso dizer a vocês é que o sistema de castas como existe hoje na Índia, ele é uma deturpação do que originalmente foi proposto na tradição védica. Então, na tradição védica, o que se procurava valorizar? O potencial de cada um. Se nós dois fôssemos irmãos e de repente você não tivesse potencial para o lado filosófico, mas gostava pra caramba de mão na massa, a sociedade ia valorizar o seu potencial para que você, dentro daquilo que você gosta, seja excelente. Então, a partir deste momento, né,
cria-se uma sociedade dividida em potencialidades. Com o passar do tempo, esse processo foi sendo deturpado e chegou àquela coisa rígida, onde só quem é de tal casta pode fazer tal coisa. Né? As castas ficaram presas. Né? Hoje é desta forma, a sociedade indiana convive, não sei se por hábito, né, ou por sabedoria, mas convive com esse sistema. Muito bem, e agora no final do ano você vai estar levando uma turma, é isso? Como é que Sim, tem uma viagem programada agora no final do ano, e essas viagens eu faço questão de dizer que elas não são meramente turísticas. O turismo vai existir? Sim, porque a gente está em outro lugar, outro ambiente, né? Mas o propósito mesmo é levar os grupos de alunos, ou quem tiver interesse, nesses locais, e nos locais dar uma destrinchada sobre o que ele representa, que tipo de ensinamento era vigente na época em que aquilo foi construído, que tipo de pessoas frequentavam aquilo. Então são viagens onde eu procuro dar uma espécie de mini curso sobre a própria tradição espiritual. O que é mais importante, que eu tenho que deixar muito claro, é que toda abordagem que eu faço sobre espiritualidade, seja ela indiana ou oriental de maneira geral, ela é para ser colocada em prática. Ela não é para ficar simplesmente aqui. Hoje, por conta de N fatores, a maioria das pessoas já deve estar percebendo que, se bastarem conhecimento, não está mais suprindo aquele vazio que até há pouco tempo era preenchido. Hoje as pessoas já estão começando a perceber que há necessidade de se colocar em prática aquilo que se aprende. Né? Um comichão continua a tomar conta de nós, mesmo que aquele conhecimento, né, repleto, grande, seja colocado no nosso interior. Então, o propósito das nossas aulas, do meu trabalho, é sempre gerar condições para que haja experiência direta. Uma coisa que eu gosto muito de dizer: não acredita em mim, experimenta. É isso aí. Nós acompanhamos aqui um bate-papo com o Enki, professor de yoga. Já chegamos aqui ao final do programa, pedi para ele deixar a sua mensagem para o nosso amigo internauta. Bom, eu agradeço muito a vocês pela essa oportunidade. Visitem o site se quiserem mais algumas informações e, de maneira simples, sincera, busquem honrar na trilha espiritual todas as pessoas que de alguma forma ralaram, se esforçaram para manter a chama da espiritualidade sagrada viva. Né? Em todos os momentos da história, em todas as denominações espirituais, alguém sofreu algum tipo de perseguição, teve que bancar a sua espiritualidade para que hoje um programa como esse pudesse ser feito. Então a gente tem que agradecer a todos esses que de alguma forma se esforçaram para que hoje a gente possa ter uma espiritualidade tão livre e aberta, que está indo para a internet. Não sei quantas mil pessoas ou milhares de pessoas podem acessar esse programa. Então isso é muito importante. Banquem a espiritualidade de vocês. Muito bem, a gente agradece aqui a participação do Enki e agradecemos também a você que sempre está prestigiando esse programa. E aí você pode, inclusive, se você gostou das informações, do conteúdo, das inspirações veiculadas aqui no programa Consciência Próspera, com um simples clique, compartilhar com seus amigos, curtir, divulgar nas redes sociais e que o maior número de pessoas possam realmente conhecer um pouco sobre essas coisas da Índia e sobre a espiritualidade, sobre essa consciência próspera. Vou ficando por aqui. Um beijo de luz para você e até uma próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!